61 socos. Você não ouviu errado, 61 socos. Isso para mim não é apenas uma violência física, é uma declaração de ódio, de controle e de domínio. Hoje nós vamos falar sobre o caso que chocou o Natal, chocou o Brasil, chocou o mundo. A mulher que foi brutalmente agredida dentro de um elevador. Mas mais do que isso, nós vamos revelar o que está por trás desses socos e que ninguém viu. Eu sou o pastor Vanderlei Duarte, pastor há mais de 20 anos, impactando vidas, salvando almas e levando pessoas a viver o seu propósito na Terra. Fique comigo até o final, já salve, comente e compartilhe esse vídeo, pois eu tenho a certeza que milhares de pessoas verão o que muitas outras não estão conseguindo enxergar. No dia 26 de julho de 2025, Juliana Garcia, que tinha apenas 35 anos, foi agredida por Igor Cabral, ex-jogador de basquete, dentro de um elevador, e em menos de um minuto ele deferiu 61 socos no rosto dela. E pasmem, sabe o motivo? Segundo a polícia, ciúmes de mensagens encontradas no celular dela. Esse foi o motivo pelo qual a fúria foi despertada no agressor. Mas aqui tem algo muito importante. Aprenda uma coisa. Haviam outros sinais evidentes acontecendo naquele relacionamento. Empurrões, espírito autoritário e não. Eu não estou aqui para ganhar likes em cima desse vídeo. Eu estou para alertar você que precisa compreender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Entenda uma coisa muito importante. Existe um problema muito maior acontecendo silenciosamente ou sendo calado diante dos nossos ouvidos. Infelizmente, o que aconteceu em Natal não é uma exceção na nossa nação. Só no Brasil, em 2024, foram registrados mais de 1.400 casos de feminicídio. Uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e mais quase 4.000 tentativas. Ou seja, é muita gente sofrendo ao decorrer dos anos. E o principal e o que nos chama a atenção é marido, ex-companheiro, namorado. Ou seja, isso mostra que a violência é uma epidemia e acontece silenciosamente em muitas casas e em muitos lares, infelizmente. Eu quero trazer também alguns pontos de alguns especialistas para que vocês entendam melhor essa situação. A exemplo, alguns especialistas apontam que os socos sendo deferidos no rosto têm um significado, além da dor física. É uma tentativa de desfigurar a vítima, de deixar a marca e de destruir a identidade da vítima. A antropóloga Analba Brazão, ela diz o seguinte, que é como se o agressor ele quisesse e visse a pessoa como uma propriedade dele. E a pesquisadora Télia Negrão, ela lembra algo muito importante, que os ataques contra algumas partes do corpo feminino, como rosto, seios e barriga, carregam um simbolismo de aniquilação. Você não ouviu errado, aniquilação. O que nós podemos mostrar e que ninguém viu e que você precisa entender é o seguinte: existe uma ação de violência, existe uma ação de maus tratos, mas 61 socos foram visíveis. Mas o que ninguém viu foi o que veio antes, o ciúme doentio, o controle, a manipulação, a humilhação diária, a violência física, que só é a ponta do iceberg. A base é construída com palavras que diminuem, isolam e provocam ameaças veladas. E quando não existe limite, o próximo passo é a agressão física. É nesse ponto que eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Existe um outro fator mais profundo que a sociedade muitas vezes ignora. E isso você precisa compreender abrindo as Escrituras. Existe um mundo espiritual que é invisível aos olhos da pessoa carnal, mas nós que conhecemos a Deus sabemos como o inimigo age. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, 12, a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Ou seja, por trás de muitas ações humanas há uma influência espiritual real. No caso de Natal, eu acredito, e você viu muitas vezes o vídeo correndo nos grupos de WhatsApp.
não foi apenas ciúme, não foi apenas violência. Há exatamente a ação de um espírito maligno. Vamos lembrar 3 exemplos bíblicos de situações como essa. O primeiro, o endemoniado gadareno. Um homem possuído por uma legião de demônios, violento, sem controle sobre si, vivendo isolado, destruindo a si mesmo e aquilo que ele encontrava pela frente. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi liberto. Caim, a exemplo, Caim foi consumido pelo ciúme, pela inveja. Deus alertou: o pecado jaz à porta, sobre ti será o teu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Caim ignorou e acabou matando o seu próprio irmão. E o que dizer de Judas Iscariotes? No momento em que Satanás entrou em Judas, ele tomou a decisão final de trair Jesus. Ou seja, em todos esses casos nós vemos algo em comum: uma porta aberta para o inimigo agir, seja pelo ódio, pela inveja ou pelo desespero. Quando a pessoa dá lugar ao diabo, como diz em Efésios 4:27, a destruição se torna uma questão de tempo. Eu não estou dizendo aqui que toda agressão física é possessão, mas o que eu estou dizendo é que todo ato de ódio e morte tem origem na mesma raiz: o pecado e a influência maligna. Esse caso precisa nos levar a 2 tipos de ação. Primeiro, no campo natural, denunciar, apoiar as vítimas e não se calar. O segundo, no campo espiritual, orar, interceder, ensinar a palavra de Deus e fechar as brechas pelas quais o diabo tenta usar para destruir os lares. Jesus libertou o endemoniado gadareno e ele ainda liberta nos dias atuais. Se você é uma vítima, você tem que procurar ajuda urgentemente. E se você é alguém que luta com raiva, ciúme, impulsos violentos, procure Jesus antes que sua história acabe em tragédia. No mundo espiritual, aprenda isso que eu vou dizer. Cada soco, cada palavra de ódio é uma faísca que o inimigo usa para incendiar vidas. Mas onde há Cristo, há libertação. Só a verdade pode te libertar. Por isso, os socos de Natal foram filmados, mas o que ninguém viu foi o que os motivou: um espírito de ódio e o controle que encontrou o espaço. A boa notícia, se podemos dar, é que Jesus é mais forte que qualquer cadeia emocional ou espiritual. Eu oro para que esse caso sirva não apenas como denúncia, mas como um alerta. Sem Cristo, qualquer um pode ser usado pelo inimigo. Com Cristo, qualquer um pode ser liberto das forças do mal. A minha oração é que você compartilhe essa mensagem. Vamos quebrar o silêncio. E se você entende que essa mensagem é importante para alguém, pois bem, seja um agente de Deus, envie essa flecha, pois existem corações que precisam compreender tudo aquilo que nós acabamos de falar agora. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nação, que Deus abençoe os casais, que Deus abençoe os relacionamentos e que, ó Pai, ao invés da discórdia prevaleça o amor. Eu abençoo cada pessoa que me assiste agora, em nome de Jesus, e amém.